Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na Jovem Pan. Este é o Morning Show. E, bom, você já deve ter percebido que o nosso tecnomatuto preferido não está. Edgar Piccoli está aproveitando as férias em algum lugar, em algum dos cantos deste mundo, escondido, desconectado, sem sinal de Wi-Fi, 4G, 5G. E voltará daqui a quanto tempo, Arcon? 2 semanas, é isso? Depende do seu desempenho. Depende do meu desempenho. Pode voltar amanhã, por exemplo. Mas tudo bem. O Edgar volta daqui a 2 semanas. E enquanto isso, eu toco esse barco aqui com vocês nestas manhãs na Jovem Pan. Hoje é segunda-feira, 13 de maio de 2019. Vou passar o nosso cardápio do dia, então. Moro no Supremo. O presidente Bolsonaro diz que pretende indicar o ministro da Justiça para a mais alta corte do país. Notícia sem graça. A vida, a obra e a morte do ator e comediante Lúcio Mauro. Parada estratégica. A história e os ensinamentos de um executivo que, no auge da carreira, decidiu se lançar num sabático. E esse executivo é o nosso companheiro aqui, nosso guru, Patrick Santos, que lança hoje o livro 45 do Primeiro Tempo. São alguns dos destaques deste Morning Show que você sabe, tá só começando. Bom dia, Paula Carvalho. Bom dia, Carlos Aros. Tudo certo? Tudo bem. Temos uma hashtag? Habemos hashtag ou não? Sim, é maravilhosa, porque podemos exercitar esse desejo. Nem sempre Fala fácil mais. de alcançar, não é? Hashtag no meu sabático eu. Nossa, são Comece tantas a opções. segunda, já brilhando muito, já lançando pro universo o que é que você quer fazer no seu sabático, se é que você vai conseguir tirar um sabático nessa vida, não é? Vamos perguntar pro Patrick daqui a pouco como é que faz essa magia aí. E pode usar GIF, pode usar meme, pode pôr vídeo. Pode Vale fazer o que você sonhar? quiser. Sonhe alto, por favor, Tá. né? E divertido. Atira lá pra cima. E vamos para os assuntos mais comentados do país com a hashtag no meu sabático eu. E você pode interagir também aqui com o Morning Show pelo WhatsApp no 11 931 17 1009. E você que está nos acompanhando, já pensou em tirar um sabático? Tá planejando? Tá organizando? Está no seu radar? Eu quero que você compartilhe com a gente a sua experiência, os seus planos. Será que tem gente organizando? Alguém que tá no sabático, num lugar maravilhoso. Se o cara tá no sabático, ele tem que desconectar. Será? Não sei, vamos perguntar pro Não sei, Patrick. é. E aí, a gente tá esperando a sua mensagem em vídeo. E aí você sabe, padrão William Bonner, o celular deitado na horizontal. E é isso, para você ver o Morning Show, vai lá no aplicativo da Jovem Pan ou no site jp.com.br. O programa é também transmitido pelo nosso canal no YouTube, tem muito conteúdo para você por lá. Não deixe de acessar o perfil no Facebook. E claro, se você passar por qualquer uma das plataformas, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Vamos ficar juntos aqui pela próxima hora e meia no Morning Show aqui pela Jovem Pan. Ô, Vini... Diga, Bom Carlos dia. Aras, bom dia. Vamos começar por você, por um assunto que eu entendo tanto quanto física quântica, que é o futebol. Ele veio arrumado hoje. Ué, mas Não, ele tá elegante, Gente, que é uma demais. coisa. Não, hoje tem... Que Hoje tem consulta médica. tem lançamento do livro do meu amigo hoje, né? Vou lá prestigiá-lo. é Patrick por Santos, isso. Claro. Então estamos Aí todos mal vestidos, Arcon. Olha só. Olha isso só a aí. elegância Vocês dele. não vão assim, Não, né? depois a Paulinha vai fazer uma foto, uma série de fotos, estilo. Ele já book. fez a foto, Você ele já tá fez várias maravilhoso fotos? no Twitter. Ah, eu não creio. Mas vamos falar de coisa séria, vai. Claro. Depois a gente comenta a sua elegância. Parece que tem uma comentarista de moda que vem aí pra avaliar o seu visual. Tá. Ô Vini, ontem o Vasco perdeu do Santos 3-0. Seu time. Meu time. Mas ainda assim, o goleiro Sidão acabou sendo eleito craque do jogo. É uma premiação ali da TV Globo durante a partida. Acho que faz parte da entrega do campeonato. Isso gerou uma confusão danada. Reverberou muito nas redes sociais e etc. O que aconteceu com essa história do craque do jogo ontem, Vini? Demais, Aros, demais. Porque o que acontece? O Sidão já não é, né, um goleiro muito aclamado, assim, pelos torcedores dos times onde ele joga. Já é um goleiro um pouco marcado aí pelas falhas, né? Pelas péssimas atuações em algumas partidas, como foi a de ontem, né? O Sidão acabou entregando o primeiro gol para o Santos. E depois o jogo acabou 3-0. Foi um baile que o Santos deu no Vasco. E
o Sidão já vinha sendo muito criticado nas redes sociais pela torcida vascaína. Mas aí o que aconteceu, Carlos Aros? Tem essa votação aberta para o público da Globo de quem é o craque do jogo. Pela internet, a turma Pela acessa internet. lá e pronto e vota. Exatamente. E aí, impulsionado por alguns perfis de zoeira envolvendo futebol, né, como Desimpedidos, por exemplo, a galera começou a votar no Sidão. Então foi ali uma grande brincadeira, uma grande trollagem. Só que, no final do jogo, a Globo entrega um mini troféu para o Sidão. Ainda durante a transmissão. Ainda durante a transmissão. Então você imagine o constrangimento da repórter, que era a Júlia Guimarães, ao ter que entregar para o Sidão, que foi um dos piores do jogo, que falhou durante o jogo, o prêmio de craque do jogo. E aí foi isso que aconteceu. Vamos ouvir. Bom, Sidão, eu vou ter que te entregar aqui o troféu de craque do jogo, que foi uma votação feita por torcedores, é uma votação que é feita apenas por torcedores na internet. É um jogo que foi complicado para você, uma partida bastante difícil, mas fica aqui esse troféu para você, Sidão. Que torta de climão, Pois é. hein? Nossa. Percebam que a Júlia ficou também totalmente sem Sem graça, graça, claro. ao ter que fazer isso. Foi uma cena extremamente constrangedora e que depois, Carlos Aros, se acentuou. Por quê? O Sidão tem uma história. Ontem era Dia das Mães. E o Sidão tem uma história. A mãe dele morreu e ele se culpou no passado pela morte da mãe. Porque ele tinha um passado com drogas, com álcool. Então ele se culpou, teve depressão, pensou em se matar. E ontem, Dia das Mães, ele entrou com o nome da mãe nas costas. Né? Então você já imagina que aquilo ali... Tem um áudio até... na saída de campo dele, aqui da Jovem Pan, ele falando que ontem foi um dos piores dias da vida dele como jogador. Então você já imagina como que não tava a cabeça do cara, e aí ainda vem uma situação como essa. Já tava abalado Já emocionalmente. estava super abalado. Então, o que eu acredito? Primeiro, a galera que tava votando também para tirar um sarro, isso já tinha acontecido, por exemplo, no amistoso do Brasil com a República Tcheca, quando o pessoal votou no jogador da República Tcheca, o Kudela, pela pronúncia do nome dele, para o Galvão ter que falar o nome do cara no ar. Então isso já tinha acontecido, essa tiração de sarro, tinha acontecido com outro jogador do Flamengo também, o Rodinei, mas ontem foi muito acentuado por causa desse momento, dessa né? cena, dessa entrega e desse contexto. Então, o que aconteceu? A gente vai mostrar agora algumas reações também, após este momento. A repórter, né, no caso aí a Júlia Guimarães, colocou pelo Twitter dela que ela tem a consciência tranquila de que o Sidão sabe o respeito que ela tem pelo profissional e também pela pessoa que ele é. Pode passar aí, Murilão, pra gente continuar vendo o que a galera foi dizendo. O próprio Santos colocou pela rede social dele uma letra de uma música, né? Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar, dando forças ali para o Sidão. O Walter Casagrande, aí a gente vai entrar numa história aqui, Aros. O Casão escreveu o seguinte: eu quero pedir desculpas ao Sidão por essa ironia de mau gosto com esse troféu ridículo. O Sidão é um trabalhador honesto e merece respeito de todos. Me desculpe mesmo. O Casão fazia parte da transmissão ontem, junto com o Roger Flores. Os comentaristas não opinam nisso? Antes sim. A Globo acabou tirando dos comentaristas também porque achou que estava um pouquinho equivocada ali a visão dos próprios comentaristas com relação aos destaques da partida, mas até para criar mesmo a interação Com os internautas. com os internautas. E aí teve essa reação do Casão, o Roger também se manifestou ao contrário. E aí vem a informação, Carlos Aros, dada pelo Maurício Sticer no UOL, de que os três, durante a transmissão, já se mostraram contrários à entrega do prêmio. Mas a direção de esportes da Globo fez questão que isso fosse realizado. Então a direção da Globo tomou a decisão na hora que a repórter Júlia Guimarães tinha que entregar o prêmio. Porém, se arrependeram, tanto que a Globo já soltou uma nota oficial dizendo que já vai mudar esse sistema a partir da próxima quarta-feira, oitavas de final. Terá o retorno aí da participação dos comentaristas. Continua a participação do público de casa, mas os comentaristas vão ter um peso ali também para julgar quem foi o craque do jogo e aí sim impedir
situações como essa. E a Globo também, e premiar, obviamente, aqueles jogadores que de fato tiveram algum destaque no jogo. E a Globo também pediu desculpas ao Sidão pelo constrangimento, agradeceu a educação dele. De fato, ele foi muito frio até na hora, porque ele pega o troféu e vai embora. Se é outro jogador, poderia ter respondido ali, poderia ter criado até uma outra situação pior. E o Vasco, Carlos Aros, também repudiou que considerou uma exposição equivocada, constrangedora e desnecessária ao seu jogador na entrega do prêmio, que obviamente não cumpriu com o espírito proposto, e tendo em mente que, apesar de respeitar a opinião pública e até mesmo as ironias, entende que o episódio poderia ter sido evitado. Agradeceu ao Casagrande pela manifestação dele, disse que também a Globo teve ali a sensibilidade agora já de mudar. Agora, a situação acabou acontecendo e a gente deseja também solidariedade aí ao Sidão, que assim, primeira coisa, o Sidão realmente não é dos melhores goleiros do futebol brasileiro, tem essa marca, falha quase que em todos os jogos aí. O problema foi realmente essa cena, essa entrega aí que a Globo poderia ter evitado durante a transmissão. Eu quero ouvir vocês, mas antes da minha percepção, tem 2 pontos importantíssimos. O primeiro deles as pessoas continuam, apesar de já estarmos vivendo em um mundo conectado há muitos anos, as pessoas continuam agindo por trás das plataformas, quaisquer plataformas. A gente não pode esquecer que uma interação como essa transforma a partida em uma plataforma social. As pessoas estão lá interagindo, estão votando, estão participando, estão opinando. Elas continuam agindo sob o pressuposto de que podem fazer o que quiser, ferir quem quiser ferir, sem que haja consequência. Ainda que não seja um crime cometido ou nada, você está atingindo alguém, de alguma maneira. Com xingamento, com uma ironia como essa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto e a gente esquece que quando a gente fala sobre filtros, sobre estabelecer camadas para mediar esse tipo de relação, o primeiro filtro ele não tem rigorosamente nada a ver com algoritmo, com tecnologia. O primeiro filtro chama-se bom senso. E aí, esse precisa ser aplicado independente do ambiente em que você esteja. Né? E talvez aí esse filtro tenha sido desligado e desencadeou toda essa relação. Queria ouvir vocês a esse respeito. E aí, Caio, Paulinha? Eu achei que esse episódio ele é um retrato da realidade. É cruel, mas é a realidade. Né? O eterno técnico do meu time, o Muricy, falava que a bola pune, né? Mas o torcedor mais também. Ainda, né? Exatamente. E aí ele fez uso das regras, né? Desse quadro aí da emissora para dar o seu recado. Agora, o ponto mais interessante para mim nesse caso é que isso é um dos raros casos em que o bullying ele teve as suas consequências altamente publicizadas. Escancaradas. A gente viu o sofrimento, né, no rosto desse profissional, desse jogador. E o fato da gente estar debatendo isso e trazendo todas essas outras camadas da história pessoal do cara, de como ele se sentiu, das reações, de certa forma, ele foi humanizado. Né? Então, eu tenho certeza absoluta que uma parcela significativa desses votantes já se arrependeu do voto que deu. Um pouco na linha do que você falou, né? Então você, ainda que anônimo, ou seja, ainda que impune, o cara tá assim se sentindo culpado pelo que fez. Se arrependeu mesmo, porque eu tenho a impressão de que no anonimato da internet as pessoas acabam não tendo que responder diretamente pelos atos delas, especialmente quando elas estão colocadas no enquete. E para elas, a vida delas está seguindo normalmente. Eu acho que a gente tá vivendo um período de muito pouca empatia, de muito pouca gente se colocando no lugar do outro. Eu acho que as pessoas não imaginavam, Fifito, que ia chegar nessa situação. Porque eu acho até que, às vezes, essa ironia aí às vezes, pra trollar a própria Globo. Entendeu? Pra aparecer ali apenas que o Sidão mas foi independente do alvo o narrador ter que falar, só que ninguém imaginava que essa cena final ia acontecer. Porque esse é o ponto, independente do alvo da trollagem, a gente já vai virar o assunto, mas independente do alvo da trollagem, havia um ser humano ali, havia um profissional, um indivíduo que estava sendo atingido. Se o objetivo era a Globo, quem quer que fosse, se era a torcida rival, se eram os caras do próprio... Não importa. Mas qual que é? Vocês acham que a saída, por exemplo, era, sei lá, vai o narrador... o prêmio. Fala, olha, é o seguinte, o resultado aqui desse prêmio deu tal, claramente uma trollagem,
Vocês votaram. E o troféu hoje não será entregue. Não será Ponto. entregue. Não é entregar pro isso. Vai pro segundo. Faustão. Não, é não entregar e acabou. Acabou. E mostrar que se condena essa atitude. É. Esse é o ponto, né? Você entregou o troféu, segue adiante. A Globo acabou endossando na hora essa humilhação que foi feita pela internet. Bom, vamos virar a página aqui e... Fefito, o corpo do ator e comediante Lúcio Mauro está sendo velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele morreu no sábado, aos 92 anos. E o filho dele, o Lúcio Mauro Filho, prestou uma homenagem muito bonita, né, nas redes sociais. É verdade. O Lucimaro Filho, ele foi ao Instagram, fez um texto muito bonito sobre a morte do pai, dizendo que por volta das 10 do sábado, ele serenou e ele merecia esse descanso, já que o Lúcio Mauro teve uma vida linda, carreira vitoriosa, 5 filhos, 5 netos, 2 casamentos com Arlete e Lu. Arlete, pra você que não sabe, é a Arlete Salles, a atriz, 2 mulheres fantásticas que se tornaram amigas e mantiveram essa família unida. Ele diz que o pai dele foi um pioneiro, que saiu do teatro de estudantes no Pará, foi pro Recife, fez rádio, inaugurou a televisão no Nordeste, também no Brasil, se tornou um grande parceiro do Chico Anísio e vai estar lá agora no céu fazendo rir junto com Miele, com Golias, com um monte de gente. O Lúcio Mauro, na verdade, representa um pouco do fim de uma geração do humor clássico. A gente está perdendo cada vez mais nomes que basicamente ajudaram a construir o humor da televisão como ele é nos anos 60 e 70. O Lúcio Mauro fez muito sucesso em programas como Balança Mas Não Cai. Ele teve no Zorra Total, refazendo quadros, inclusive, que ele fazia no Balança Mas Não Cai. Ele também fez Escolinha do Professor Raimundo, Chico City. Ele teve nos principais programas humorísticos que se apoiavam em bordões, que era um humor muito característico dos anos 70 e 80. Ele também trafegou muito por novelas. Ele fez, por exemplo, Gabriela, fez Caminho das Índias, em participações bem especiais. E também fez cinema e muito teatro. O que chama atenção na morte do Lúcio Mauro é que ele já estava internado há quase 5 meses. E ainda assim não perdia o humor. Volta e meia ele aparecia nas redes sociais, cercado dos filhos, fosse no hospital, fosse tomando uma fresca, sempre com um sorrisão na cara. Ele tinha problemas respiratórios, tinha 92 anos, o corpo está sendo velado no Teatro Municipal e as informações de funeral ainda não foram divulgadas pela família. Deve acontecer ainda hoje à tarde, mas ainda não divulgaram exatamente onde. Ele teve um AVC aos 89 anos, e aí ele parou de trabalhar um pouco. Esse AVC levou aos problemas respiratórios dele. Por toda a internet, a repercussão entre os famosos foi gigantesca. Comediantes como Fábio Porchat, Tata Werneck, todos estiveram manifestando seus pêsames, suas condolências à família dele. O que a gente sabe sobre a vida do Lúcio Mauro é o que a gente via na TV mesmo. Ele era parceiro, praticamente amigo de infância do Chico Anísio, que inclusive ajudou ele a eternizar um personagem chamado Aldemar Vigário, que era aquele belo puxa-saco, um grande baba-ovo do professor, sempre em busca de uma nota boa. Nos anos 70, ele fazia Fernandinho e Ofélia, que era aquele quadro que foi depois transformado, ganhado uma nova versão com Cláudia Rodrigues no lugar da Sônia Mamed, no Zorra Total. Ele também fez Chico City. Ele apareceu com muitos personagens icônicos ao longo de sua carreira. Mas o seu jeito, ora mal-humorado, ora bonachão, mas sempre muito conservador, com esse bigodão, traçou toda uma rota para seus personagens, que pareciam-se muito entre si. No fim das contas, assim, o ator era a alma deles todos. Criou um estilo próprio ali, né? Tinha uma Criou um identidade. estilo muito próprio. O Lúcio Mauro, inclusive, celebra a vida do pai. Ele estava em cartaz com uma peça, o Lúcio Mauro Filho, no Teatro Frei Caneca, aqui em São Paulo, com 5 vezes comédia, e teve que ser substituído por causa da morte do pai. Então, o Marcelo Médici, nesse último domingo, substituiu o Lúcio Mauro Filho no teatro. Ele deve voltar à cena já no próximo final de semana. A Globo divulgou comunicado lamentando, assim como todos os outros canais de televisão também lamentaram. Então fica a nossa homenagem ao Lúcio Mauro, e para aqueles que não puderam assistir ou
não lembram dos personagens, vale sempre recorrer à internet. Escolinha, acho que tá reprisando ainda no Viva. Escolinha. Tem Zorra também sendo E o reprisado. acervo todo Tem- na Globoplay Tem também. tudo na Globoplay, enfim, vale sempre voltar lá e dar risada. É sempre bom recorrer aos clássicos. E já que a gente tá falando de clássicos, é sempre bom também deslembrar dos clássicos que ainda estão vivos. Então tá na hora da gente honrar o legado de Orlando Drummond, nosso querido Seu Peru, Exato. que está com 99 anos aí, firme e forte. Berta Loran, que também já está com 92 anos, firme e forte. A gente ainda tem grandes expoentes desse humor. Bom, o nosso assunto agora envolve a ministra Damares Alves, a princesa Elsa, do filme Frozen, e a rainha dos baixinhos, a apresentadora Xuxa. Ô Paulinha, a fauna é exótica. Eu queria entender o que une esses três elementos da natureza. A gente vai por a trilha de Frozen? Deixa eu ouvir a trilha de Acho Frozen, que tem que Rogerinho. pôr. Põe, pra dar aquele clima, né? Pronto. Embalada por esta trilha, Paula Carvalho vai nos contar a história que une estas três forças da natureza. Deixa eu te falar que tem até a Anitta nessa bagunça, Tem a cara. Anitta também. A Vamos Anitta lá, tem todas um também. longo papo. É um longo papo, não é verdade? Eis que um novo vídeo da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, viralizou na internet neste último dia 11. O Paulo Pimenta, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados, foi um dos que postou este vídeo. Eu poderia tentar trazer para vocês o conteúdo dele, mas acho melhor dar um play e ouvir a própria Damares. O que é que ela contou aí em 2018 em Divinópolis, Minas Gerais, quando participou da palestra em defesa da família promovida pelo Centro de Formação Missão Maria de Nazaré? Com você, Damares. Ai, papai. É um vídeo... Livre estou, livre estou. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. Isso aqui é muito grave. Sabe por quê, gente? Eu fui menina e eu sonhei em ser princesa. Eu sonhei com o meu príncipe encantado. A gente está abrindo uma brecha na cabecinha da menina de 3 anos para sonhar com princesa. Isso aqui é indução. É legal porque tem um crossover, né? Que é Frozen com Bela Adormecida. É uma A coisa... visionária, hein? Frozen é da Disney, só pra saber se não Será que tem vai algum ter? É, conflito Bela Adormecida de... e Frozen são da Disney. então Então, tá bom. se acaso alguém queira roteirizar essa história da Damares, pode acontecer. Eu suponho que o Pode alvo da acontecer, conversa é uma aqui não com seja o isso. fato dela dizer que sonhou com o príncipe encantado. Na verdade, já roteirizaram, vou só trazer esse extra aqui. O que aconteceu é que essas personagens, olha só, elas são livres para fazerem o que quiser com elas. Porque a Bela Adormecida, por exemplo, está em domínio público. O Neil Gaiman publicou um livro há alguns anos. Neil Gaiman, que é um dos maiores autores britânicos, ele publicou um livro em que havia uma ilustração das duas personagens, porque autores podem escrever o que quiserem, Damares. E aí, ela tomou isso como se fosse uma verdade, como se fosse da Disney. O Neil Gaiman, inclusive, ao saber disso, já lamentou nas redes sociais, dizendo: ai, Brasil. Não, Ô, Paulinha, mas na só verdade, ficou faltando um calma, elemento aqui. Calma, é que tem Ah, muita tá. coisa. Vocês estão achando que acabou assim, vocês estão muito loucos. Tem mais. Então Calma, vai. gente, A história não calma. Vocês termina. acham que Quem termina mais assim? entrou na Tem história? mais absurdo? A Damares postou... Bom, esse vídeo da Damares, aí viralizou. Aí um monte de gente resolveu comentar. Entre as pessoas que resolveram comentar, quem temos? Quem? Xuxa Meneghel. Hum. A rainha dos Fada baixinhos. sensata, Né? rainha sensata. Ela foi lá e escreveu o seguinte: pensei, falo, não falo, resolvi falar. Estamos vivendo um momento onde todos têm voz, todos. Vivemos um momento que falam muito sobre liberdade de expressão. Mas, meu Deus, onde o mundo vai parar com tanta ignorância, falta de respeito com as escolhas ou condições das pessoas? Onde está o respeito pelo ser humano? Como permitem certas coisas? Se me calasse, estaria permitindo também. Já vi pessoas interpretarem Bíblia, poesias, quadros de diversas formas, mas desenho animado? Xuxa falou com indignação. Lá nos comentários, quem que foi dar também a sua? Anitta escreveu assim, ó, Sim, claro. de chorar. E aí até tomou um coice de uma outra ali, que escreveu o seguinte, ó, de chorar foi o voto que colocou eles no poder, é não? Arrependeu? Porque existe esse mistério, Opa! né? De se a Anitta seria ou não a favor do Bolsonaro, enfim, a gente já falou aqui. Ah. Aí o que aconteceu? A própria Damares foi lá e respondeu no Facebook dela,
disse que foi surpreendida com mais essa polêmica, que tem como base uma Tô pequena adorando a trilha de parte fundo. de um vídeo recortado que foi dado ali numa palestra da igreja. Aí disse que minha crítica é conhecida de todos. Eu critico a tentativa de interferência dos ideólogos de gênero na identidade de nossas crianças. Vai um recado. Criança não namora. Criança brinca e estuda. Minha posição é contrária, principalmente contra a erotização e adultização de crianças. Deixem nossas crianças serem crianças, que estudem e brinquem, sem que ninguém as incentive a pular fases. O Fefito trouxe aqui essa versão, mas a verdade é que quando o Frozen saiu, e foi um grande sucesso, existia um movimento na internet de hashtags que pedia uma namorada para Elsa, faça a Elsa gay para Disney, porque como a Elsa era uma rainha solo, poderosa, algumas pessoas enxergaram ali a oportunidade de existir a primeira princesa gay da Disney. E houve um movimento na internet, realmente, pedindo por isso. Até uma das co-diretoras do desenho falou: ouvimos tudo isso que vocês estão falando, que interessante, como a nossa personagem fala com tanta gente. E a gente vai ter Frozen 2, agora em novembro. E aí também surgiu a especulação, quem sabe em Frozen 2 nós teríamos uma Elsa Mas a história gay. não existiu, né? Não, é tudo assim, um História, pedido da uma internet. possibilidade, né? A diretora Desejo. ouviu. E aí, no trailer, a gente vê que tem uma personagem nova, até que vai ser dublada pela Evan Rachel Wood. E vai ter um personagem novo também dublado pelo Sterling K. Brown. Dizem que, na verdade, não tem nada de namorada de Elsa, que, na verdade, serão os dois personagens, os pais da Elsa e da Anna, quando mais jovens. Tá. Então, Damares, let it go. Fica calma. Parece que não é dessa Quero vez, ouvir não o sei. Caião. Quero ouvir o nosso príncipe. Ô, Caião, ô, Caio, ele- você Caião. que é um fã dos contos de fada, por favor. Damares, hein? Olha, é o seguinte, eu tava lembrando, né, na hora que você fez a sua abertura, o meu filme preferido, que é Forrest Gump, ele tem uma frase que é a seguinte, né? A minha mãe sempre dizia que a vida é como uma caixa de chocolate, você nunca sabe o que você vai ter. Então você imagina a minha surpresa, sabendo que a gente ia comentar Damares e Frozen, né? Muito bom. Eu fiquei sabendo dessa notícia, na verdade, por uma manchete do UOL, né, do Grupo Folha. E eu queria ler ela para o ouvinte. Olha o que ela diz. Em nova polêmica, Damares diz que Elsa de Frozen é lésbica. Então vamos começar aí a análise pela língua portuguesa, né? Você pega, qual que é o tempo verbal dessa oração aí, querido Rogério, tá ajudando a gente aqui no som. Damares diz, presente do indicativo, terceira pessoa do singular. Damares diz. E qual que é o adjetivo que caracteriza a polêmica na manchete? Nova. Certo? Então, portanto, uma novidade, uma nova polêmica. O que se depreende dessa sentença para a maioria do público que é leitor de manchete, não é leitor de notícia? Que isso se refere à atualidade, a tal da notícia quentinha, né, como a gente sempre fala, e que trata dos atos da Damares como ministra. Certo? Então, só depois da manchete, aí tem esse vídeo que a Paulinha exibiu pra gente, e aí depois disso vem a frase que explica, que diz o seguinte: a ministra Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, voltou a frequentar as redes sociais ontem ao ter um vídeo antigo viralizado. Portanto, não se trata de uma notícia quente, mas uma notícia requentada. E a gente já alertou o ouvinte para o método de assassinato de reputação a conta-gota. Semana sim, semana não. Vocês podem ter certeza que vai aparecer um vídeo do passado da pastora para atingir a ministra do presente. Até porque a gente já falou, segundo o Datafolha, a Damares Alves é a terceira ministra mais popular do governo Bolsonaro. Só perde para Sérgio Moro e Paulo Guedes. Então, esse é o modus operandi, e ela é um alvo perfeito pro elitismo do establishment, que é sim eivado de preconceito religioso, ainda que velado. Mas vamos ficar no mérito da declaração principal, quando ela fala o seguinte: sabe por que ela, a princesa Elsa, termina sozinha em um castelo de gelo? Porque é lésbica. Esse foi o trecho que motivou a maior parte do escárnio, né, nas redes sociais. E a crítica à pastora aqui é bem óbvia, né? Parece que ela está embarcando numa patrulha sexual com contorno de paranoia e até de fixação. Só que, como tá lá no blog da Paulinha, quando você pega a citação da Jennifer Lee, diretora do filme, sobre a possibilidade da princesa Elsa ser gay, ela diz o seguinte, ipsis literis aqui: posso dizer que existem sim conversas a respeito. Portanto, esse trecho específico da fala, pelo menos, não está descolado da realidade. Só que, claro, a Damares, com as suas limitações, ela não trata desse assunto em profundidade. Quem faz isso? Jordan Peterson.
que é o principal, vamos dizer assim, o cara mais influente no pensamento conservador contemporâneo. Quem é Jordan Peterson? Ele é psicólogo clínico, certo? Especializado em arquétipo. O que é o arquétipo? Arque quer dizer principal e tipos quer dizer modelo, certo? Então, o que você tem, na verdade, impressão, uma marca. Você vai ter um modelo que ele reúne experiências universais, certo? E forma paradigmas para narrar histórias. E o Jordan Peterson é um grande estudioso dos arquétipos de Jung e, portanto, das narrativas da Disney. E o que ele diz sobre Frozen? Ele fala que, nesse filme, a Disney não balanceou os arquétipos e ela desprestigiou a mitologia que inspira, né, o conto, e colocou uma mensagem subliminar, ou seja, o que se vê nas entrelinhas, que é o seguinte: mulheres não precisam de homens. Isso é uma inverdade. Mulheres precisam sim de homens e homens precisam sim de mulheres, certo? Na verdade, são qualidades complementares, isso independentemente de predileção sexual. A gente está falando de um ponto de vista mais amplo aqui. Se de repente a ouvinte feminista já está ficando indignada comigo, se ela tem dúvida, então eu peço que ela converse com o lixeiro dela, com o pedreiro e os soldados que defendem o país dela. Mas enfim, qual que é a citação do Jordan Peterson num dos filmes dele sobre Frozen, agora aqui em tradução livre? Abre aspas. Foi produzido por razões ideológicas como uma película anti-Bela Adormecida. Não foi uma tentativa genuína de arte, foi um manifesto ideológico, uma propaganda repreensível. E aqui ele entra numa seara, Aros, numa discussão muito rica sobre a diferença entre arte e propaganda. Olha o que ele diz. Arte é um processo, ao invés de ser um produto final. Arte é a materialização, a cristalização da exploração humana. Portanto, em Frozen, especificamente, ele argumenta que a arte estava a serviço da narrativa ideológica feminista. Portanto, ele qualifica esse filme como propaganda. Ele usa outras expressões, ele fala calculated marketing, então marketing calculado. Ele fala que é um filme hyper politically correct, então é hiper politicamente correto. E nesse sentido, eu vou fazer uma recomendação de leitura. Aliás, é o livro que eu estou lendo agora, que é Filosofia do Cotidiano, do professor Pondé, e entre vários outros temas, ele aborda isso, ele discute isso, o marketing comportamental, aquele que quer moldar o consumidor. E a gente precisa ficar muito atento a essa fusão de arte com propaganda para manter a nossa independência intelectual. Vamos por partes, então, agora? Que nem... Vou fazer a piada do tio do pavê? Vamos que nem o Jack Stripador, vamos por partes. Vamos falar da imprensa, então, já que o Caio adora falar... da imprensa ao comentar as notícias. No jornalismo há uma regra muito básica, na verdade. Nenhuma manchete ela é colocada no passado, porque quando ela é colocada no passado, parece uma anti-notícia. A notícia está sempre no presente. Ela está sempre ali para ser lida naquele momento. Quanto à notícia da Damares tipo, Winston Churchill declara guerra à Alemanha? Exatamente. Entendi. Quanto a Damares ser polemizada por uma notícia antiga, a notícia é nova na medida em que o público não sabia que ela havia acontecido e ninguém teve acesso a esse comentário dela. Por exemplo, a gente vai achar que o Queiroz é notícia velha porque ele aconteceu há 5 meses? Não. Se tiver algum desdobramento no caso Queiroz, ele será agora. Então, explicada a parte da imprensa, do tempo presente, a gente agora vai para outra coisa. Eu só queria convidar vocês à reflexão, porque assim, mulher de fato não precisa de homem, não. A mulher pode traçar o caminho dela para ela ser o que ela quiser, porque as mulheres são muito bem empoderadas hoje em dia. E a Elsa nem é a primeira princesa a fazer isso, é a Valente. Pois é. E o que vocês consideram, o que o Caio considera propaganda, pra mim, nada mais é do que uma garota ali, muito empoderada, que não precisa de homem, ou brigar por homem, como normalmente é a maioria das tramas de comédias românticas e desenhos animados e novelas, né? As mulheres podem ter suas próprias conquistas e tudo mais. Aliás, existem lixeiras e pedreiras mulheres, e algumas mulheres até querem se alistar no exército. Por fim, vou só convidar vocês para uma grande reflexão. A Elsa tá longe de ser uma criança no filme, inclusive, né? Ela já tá bem crescida. Mas, vamos falar de criança? Já que todo mundo adora falar de criança? Vamos convidar vocês para pensar uma coisa. Existem crianças gays e crianças lésbicas. É uma tragédia para muita gente, mas existe. E determinadas coisas não podem ser mudadas. Não podem simplesmente, do dia para a noite, transformar uma criança gay numa criança hétero. Embora exista o quê? Terapias de conversão que já foram, inclusive, repudiadas pelo Conselho de Psicologia. Eu fui uma criança gay.
eu fui pro que nasci. E se alguém, no meio da vida, descobrir que a sua vocação é outra, tudo bem. Mas não dá pra apagar o fato de que homossexuais existem, gente, no mundo. E eles não são contos de fada. E eles também precisam ver desenho animado e se sentir representados. Então é isso. Bom, vamos... Quer complementar, Caio? Não podemos virar a página? Não achei que o argumento foi refutado. Então, vamos embora. Vamos falar sobre a campanha Jovem Pan pela reforma da Previdência. A gente está exibindo diariamente aqui na programação da Jovem Pan depoimentos de entusiastas, especialistas sobre o projeto de reforma da Previdência. Vamos ouvir o ex-ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, falando conosco aqui na Jovem Pan. Olá, eu queria começar esse vídeo parabenizando a Jovem Pan pela iniciativa de apoio à reforma da Previdência. É uma iniciativa louvável, muito importante, que aliás devia até ser seguida por outros meios de comunicação. Vou abordar essa questão de maneira bastante simples e objetiva. A primeira pergunta que nós temos que nos fazer é: por que é necessária a reforma da Previdência? E a resposta é bem singela. Porque se nós não fizermos a reforma da Previdência, o país está quebrado. O Brasil hoje não tem recursos para pagar as suas contas. Já no ano passado, teve que tomar empréstimos, e nos anos anteriores teve que tomar empréstimos para pagar as suas contas a cada ano. Portanto, é uma situação insustentável no futuro. Só com Previdência, benefícios, aposentadorias, pensões, o governo federal vai gastar esse ano 800 bilhões de reais. Isso é 7 vezes o que o governo gastou, por exemplo, com saúde. É 8 vezes o que o governo gastou com saúde, com educação no ano passado. Portanto, é muito dinheiro. Daria para pavimentar mais de 500 mil quilômetros de ruas e rodovias no país. Daria para fazer uma série de obras de infraestrutura que melhorariam enormemente a nossa vida. Mas todo o dinheiro está sendo jogado no ralo do déficit da Previdência. A segunda questão simples, objetiva, que precisa ser enfrentada é a injustiça desse sistema. O sistema atual é muito injusto. As pessoas que ganham mais acabam pagando menos e se aposentando mais cedo, e as pessoas que ganham menos se aposentam mais tarde. E é isso que a reforma que está proposta faz. Ataca essas injustiças, essas distorções do sistema, permitindo que haja um tratamento mais igualitário entre as pessoas. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. E você pode participar da campanha Jovem Pan pela reforma da Previdência enviando o seu comentário, enviando o seu depoimento para o número 11 97465 1630, por meio do aplicativo WhatsApp. Manda o seu depoimento em vídeo, comenta a importância na sua avaliação da reforma da Previdência. Participe dessa campanha da Jovem Pan. E vamos fazer uma parada, deixa eu só ver a hora. 10h38, o Morning Show volta já já. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Morning Show de volta aqui pela Jovem Pan e chegou a hora de falar sobre sabático. Por que esse negócio de dar uma parada na carreira tem sido cada vez mais comum? Nosso convidado de hoje colocou o pé no freio quando a sua vida profissional estava no auge. Mas antes da gente começar esse bate-papo, nós vamos acompanhar uma reportagem do Matheus Meirelles sobre esse assunto. Você sabe de onde surgiu o período sabático? O costume tem relação com a palavra judaica Shabá, que significa repousar, dar um tempo, parar. Os judeus, aliás, tiram o sábado para descansar. Sábado, Shabá, sabático. De modo geral, é um período em que a pessoa tira para descansar, se reciclar e promover atividades que não cabem na rotina. Mas será que as pessoas têm interesse e sabem como usufruí-lo? Eu fui para a rua para descobrir. O diretor de empresas, Dino Schwingel, destacou as possibilidades que o motivariam a abandonar a rotina. Conhecer novas culturas, aproveitar talvez para incluir alguma evolução acadêmica, algum curso. Isso seria legal de fazer num período sabático, além, claro, de descansar um pouco. Já o engenheiro Beroaldo Messias já tirou um período sabático e viajou para a Suíça. Para ele, todos deveriam ter essa experiência.
Eu acho que todos deveriam fazer um período sabático dentro da possibilidade. Inclusive, eu acho que o brasileiro ele tira poucas férias. O brasileiro tem que tirar mais férias, tem que viajar mais, só que a economia tem que estar consertada para poder fazer isso. Mas existe o mito de que o período sabático tem a ver com férias, com largar tudo, e não é bem assim. Recentemente, o cantor Thiago York ressurgiu depois de mais de um ano de hiato e logo com o lançamento surpresa do novo disco Reconstrução. Sugestivo, né? E confiou sua primeira vez no rastro de um pai que não via. O queridinho britânico Ed Sheeran também foi outro artista badalado que abriu mão do sucesso no momento mais importante da carreira para se reciclar. No caso dele, o objetivo de se livrar do uso de drogas foi determinante para o intervalo. No Brasil, também temos casos recentes. A atriz Camila Pitanga pediu um tempo para a Globo e ficou afastada das telinhas depois de presenciar a morte do colega Domingos Montanher durante as gravações de Velho Chico. Ela aproveitou o período para se reaproximar da família e da própria casa. E para quem pensa que no jornalismo não há espaço para reavaliações profissionais, tem o caso do apresentador Evaristo Costa, que deixou a bancada do Jornal Hoje para passar um período sabático. Nesse intervalo, o paulista foi morar na Inglaterra e acabou se tornando um digital influencer. Para Sérgio Lopes, especialista em liderança, toda pausa necessita de uma programação. Quais são os objetivos do período sabático que você se propõe a fazer? Porque além do investimento, normalmente bastante alto, implica em você reconhecer quais são as competências que você precisa desenvolver, fazer uma análise crítica muito precisa dos resultados que você tem obtido nos últimos anos da sua carreira, definir exatamente qual é o seu propósito para esses novos tempos pós-sabático. Sérgio Lopes lembra que fez um período sabático de 6 meses, que envolveu a aproximação familiar, o aprofundamento no entendimento da carreira e a criação de um modelo diferente de gestão baseado na experiência. Fabrício Sage, Master Coach há 9 anos e especialista em carreiras e negócios, destaca possíveis desvantagens que podem surgir no retorno da pausa. Alguns perigos que podem acontecer, e é legal você estar ciente sobre isso, é sobre a sua recolocação no mercado. Então é necessário você ter clareza sobre o seu plano financeiro. É legal ter um colchão para suportar essas questões. Você é muito mais ouvido pelos entrevistadores de RH. Eles querem muito saber sobre as suas experiências, como que você viu o mundo, como você passou a ver o mundo após essa experiência. Fabrício Sage ressalta também a necessidade de um propósito para o sabático. A realidade é que, como uma partida de futebol, um programa de rádio, televisão ou internet ou qualquer outra coisa, a vida e a rotina acabam exigindo um intervalo. Muito bem explicado pelo Matheus o que é o sabático. A gente vai falar sobre esse assunto, porque está aqui com a gente o jornalista Patrick Santos, que lança o livro 45 do Primeiro Tempo, o que o sabático me ensinou, sobre propósito de vida e carreira, lançamento que vai acontecer na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, a partir das 18h30, o famoso 6h30. Ô, Patricão, seja bem-vindo. Eu acho que eu nunca te entrevistei, já fizemos entrevistas juntos, mas eu nunca te entrevistei. Bom dia. Bom dia, Aros, bom dia a todos os amigos, colegas aqui da Jovem Pan, do Morning Show, programa que eu tenho um carinho gigantesco, enfim. Tô entre amigos aqui, né? Sem dúvida. Pra falar de um assunto... Um assunto maravilhoso, não é, Patrick? Todos nós queremos ter o nosso sabático em algum momento da vida. E para quem não sabe, o Patrick, estava na abertura, eu falei, né, executivo, etc. Patrick, além da vida dele atrás do microfone, enfim, comandando programas aqui na rádio, Patrick trabalhou aqui por mais 20, quantos? 24 anos, 3 meses e 17 dias. 3 meses e 17 dias, foi gerente de jornalismo, enfim, participou da criação de vários programas aqui na rádio, etc. E eu fico, desde que você contou para mim que ia parar, né, fazer essa parada, enfim, corrigir a rota, eu fiquei pensando muito no que eu escuto quando eu participo desses eventos, sobretudo com empresas de tecnologia, e tô assistindo lá os pitches das startups e aquela coisa toda.
e escuto uma frase que é assim: hoje não se permite parar. Quando a gente está falando sobre qualificação, sobre o profissional que quer se atualizar e que quer crescer e que quer voar, eles dizem assim: não dá para parar. Hoje você tem que fazer tudo junto ao mesmo tempo agora, porque senão o mundo te engole. A velocidade do mundo te engole, porque o fluxo de informações e etc. E aí você, na contramão disso que tem sido pregado, resolve fazer essa parada e diz assim: bom, esse é o momento que eu preciso para mim. Como é que é essa escolha em um momento em que tudo é tão rápido, você resolve desacelerar? Qual que é a importância disso? É total. Eu acho que a importância é total. Até porque se você for nesse ritmo, como você disse, e imagino, porque a demanda, né, a exigência hoje profissional é gigantesca. Cada vez maior. Cada vez maior, enfim. Mas se você não tomar um cuidado de se olhar também, você acaba sendo engolido, né? É muito legal, você, principalmente quando você é jovem, você vai abraçando. Enfim, hoje eu estou com 45 anos, eu tive uma vivência, trabalhei durante muito tempo, 12, 14 horas, é muito legal. Mas tem uma hora que você precisa se olhar, porque senão você é engolido. E aí vem pequenos problemas de saúde, estresse, que hoje é uma coisa muito comum nas carreiras, enfim, nessa dinâmica da vida. Então, no meu caso, e isso eu conto no livro, Aros, eu senti a necessidade que eu precisava dar uma parada, né? Porque, primeiro, uma carreira muito bem sucedida, acho, aqui dentro, né? Passando por todas as editorias, por todos os programas, ajudando na criação. Tive uma história aqui dentro. Então tá tudo ótimo. A questão não é o lado profissional. Tá entregue, né? Tá entregue e faz parte. Poxa, vibro com o que eu faço, com o que eu fazia até há pouco tempo. Mas eu senti essa necessidade de olhar um pouco para outras potencialidades que muita gente, às vezes, a gente não percebe que a gente tem, né? E nos últimos 2 anos, pelo menos, eu vinha sentindo um pouco meu processo criativo indo embora. Afogado no meio. Um pouco na própria rotina. Eu precisava pensar mais, eu precisava oxigenar mais. E aí você é engolido pelaquela rotina, porque você demanda, bom, vocês sabem, vocês estão aqui diariamente, e não é aqui, não é só na PAN, enfim, em todas as empresas. Então eu senti um pouco essa necessidade de parar, e esse intervalo, isso estava dentro de mim, eu precisava fazer essa parada, porque ela te oxigena, ela pode me trazer um outro olhar sobre as coisas. Mas, Patrick, é bonito, mas aí você começou a fazer conta, porque é só nisso que eu penso nos eu boletos. Eu tava pensando, exatamente, os boletos não param de chegar, Patrick. Sabático não é coisa de gente rica? Não, aí que tá o grande risco. Você viu, Ed Sheeran, quanto custa sabático? um ano sabático? O Matheus buscou exemplos propícios ali. Né? Bom, eu vou... Explica essa porque, matemática. Assim, tem muito mito que sabático você precisa atravessar o mundo, ir pra Tailândia, pra Índia, enfim, escolhe o país. Nada contra. Você pode. Aí você pode me perguntar, mas pra onde você foi? Saiu de Perdizes e foi pra Barra Funda. Eu priorizei ficar em São Paulo. É isso. A viagem que eu fiz, e isso que eu acho que é o que eu precisava, a viagem foi interna. Era essa parada para refletir. Acho que eu lembro, Patrick, de um relato seu em alguma rede social, falando que quando você desceu no seu bairro e teve aquele olhar com mais tempo para olhar as coisas que aconteciam, para olhar as pessoas com mais calma, você viu que ali tinha muita história para contar, né? É isso, porque a gente idealiza, né? A gente acha que tem que atravessar o mundo, exatamente por essas grandes figuras aí, mostramos Hollywood. Patrick, seu nome tá no SPC? Não tá, mas agora eu vou responder a sua pergunta. A sua pergunta. É claro que você precisa ter um planejamento mínimo, mas no meu caso, é isso que eu conto o meu caso. Cada um faz o sabático, cada um tem a sua história, parada da maneira que quiser. Eu reduzi meus custos consideravelmente, pelo menos metade do que eu gastava eu reduzi. Vendi meu carro. Então eu transporte público, quando eu preciso metrô, Uber, bicicleta, enfim, eu não tenho esse problema. E fiz, claro, um planejamento, não foi da noite pro dia, né? Eu quis dar essa parada, então fiz um planejamento durante um tempo para que eu pudesse atravessar, né? Agora, se eu talvez tivesse escolhido fazer atravessar o mundo, ir para algum lugar exótico, ou mesmo estudar, talvez, ficar um ano fora, em Londres, como o Evaristo, que a gente acabou de ver na matéria, optou, aí os custos seriam outros, cada um faz a sua. O que eu acho fundamental, e é isso que eu acho que é importante, eu conto isso no livro,
é o autoconhecimento, é a hora de você olhar um pouco para si, buscar todas essas potencialidades que às vezes a gente se perde ali na tua rotina. Patrick, o seu livro ele tem um título que eu achei muito provocativo, né? Que é 45 do primeiro tempo. A gente geralmente fala em 45 do segundo tempo, né? Essa é a expressão. É verdade. Eu queria uma explicação sua para esse título e também para uma curiosidade aí para o ouvinte que ainda não teve contato com o livro, até porque o lançamento é hoje, né? Ele é dividido em 2 partes. Perfeito. E eu queria que você explicasse aí esse método pro nosso ouvinte. Legal. Bom, vamos lá. Primeiro falando do 45. Tem 2 questões aí que estão ligadas diretamente ao título. Primeiro que eu tenho 45 anos. 45 anos. Então tem essa... A referência. Já. Tem essa referência. E a metáfora do futebol, né? 45 do primeiro tempo, porque de certa maneira o futebol é um fio condutor do livro, né? E de que maneira ele é um fio condutor? Porque eu, por exemplo, gosto muito de futebol, né? Então, quando você está assistindo ali a partida, você tem 2 times duelando, né? Estão ali brigando pela bola, disputando e tal. Seu time pode estar jogando bem, mas a bola bate na trave, o goleiro pega, o zagueiro tira, a bola não entra, né? Ou você pode estar jogando mal, por exemplo, e toma um gol. Mas aí tem uma coisa que pode mudar o resultado da partida. O intervalo, né? O intervalo você desce pro vestiário, conversa com o treinador, combina outras jogadas com os companheiros de equipe e dá uma hidratada e volta pro gramado. E na vida, de alguma maneira, é a mesma coisa. Quando você consegue dar uma refletida, você pode voltar com mais força ou desenvolver outros projetos que estavam parados, que você não descobria. Então, por isso que eu falo do primeiro tempo, né? É um fio condutor do futebol que não tem nada, o livro não tem nada a ver com futebol, tá? É só uma Patrick, mesmo. Ainda fazendo essa relação com o futebol, eu te conheço bem, né? Digamos que você não é um dos torcedores mais otimistas, né? Com relação ao seu time, o nosso time, né? O Corinthians, a gente participa de alguns grupos aí. Com relação ao seu sabático que perigo também. Isso, tá no mesmo grupo que o Vini. Isso é nocivo. Sai, Patrick, Com corre. relação ao período sabático, foi um Patrick totalmente otimista ou tinha algum receio também, algum medo de não dar alguma coisa certa? Ah, claro, você tem. Na verdade, eu costumo dizer que é um salto na vulnerabilidade. Então, fala assim desse primeiro dia, porque aqui a gente fez essa pergunta, tem um monte de gente mandando no Twitter, e aquele sabático, vou ficar vendo série, vou ficar comendo tudo que eu quiser. Mas como que é o primeiro dia? Tipo, o que você tem para fazer hoje? O que você quiser. Você programou o despertador nesse primeiro dia? Foi a Você primeira achou? coisa, o Tuti vai me ligar na segunda. Com alguma pergunta, alguma Ei, Patrick, coisa? você programou o despertador nesse primeiro dia? Como é que Mas foi? o corpo é natural, né? Eu acordei cedo, porque logo pela manhã estava aqui no jornal, enfim. Então eu acordava super cedo. A primeira semana de adaptação é difícil, né? Porque o teu corpo está condicionado, a tua mente está condicionada à tua rotina até há pouco tempo, né? Então... Ver todos os jornais, a sensação de ter que estar em cima do lance. Isso. Mas depois com o tempo você vai, aí sim, você consegue... Fui fazer algumas viagens mais curtas, de fim de semana, ou no máximo uma semana. Então, aos poucos, a coisa foi ficando mais solta. Comecei a ler, né? Que eu tinha muitos livros, adoro, devoro, gosto muito de leitura, então... Aproveitei para ler, para retomar Patrick, eu ia te perguntar sobre isso. Você tem alguma leitura assim de alto impacto, o que você reputa como de alto impacto desse períudo para recomendar para o ouvinte? As 21 lições do Harari, eu acho que é fantástico, que ele conta um pouco essa transformação desse mundo que a gente está vivendo, né? Eu acho que é as 21 lições do século XXI. É um livro fantástico, assim, que... Ele traz de forma muito resumida, mas extremamente contemporâneo, tudo que está acontecendo, essas transformações, né? E tem muita coisa de literatura, Minotauro, enfim, eu li muita coisa, cara, muita coisa. Eu consumo demais livro, enfim. E falando em livro, não sei se alguém vai fazer uma pergunta, mas eu acho que é muito interessante falar, porque eu não tinha ideia de escrever o livro. É isso que eu ia falar. Em que momento você decidiu? Durante é isso que eu falo, né? Quando você abre espaço... Mas o que foi determinante para você dizer, quero colocar no papel? Eu estava num trabalho também de mentoria, de carreira, né? Com uma pessoa, com a Janaína, e tinha muito texto, né? Eu ia fazendo muito texto, escrever. A escrita tem um poder muito forte, né? E durante esse processo, essa troca, ela viu um potencial de transformar essas histórias em livro,
né? Patrick, Foi aí e que surgiu. tem algum cuidado específico para não transformar isso num manual muito simples para uma situação muito complexa? Perfeito. Acho que é muito interessante a pergunta, porque isso eu desmistifico no livro. Porque, assim, eu fujo muito de 5 fórmulas para você parar, as 5 fórmulas para você ser feliz num sabático. manual, Não tem né? nada disso. Não tem nada disso. Aliás, é o tipo da literatura que eu não gosto. Essa autoajuda barata. Eu fujo disso. O que o meu livro traz? A minha história. Eu conto a minha história. Não vou trazer ali fórmula, porque o que pode ser bom para você pode ser ruim para o outro, da forma como você vê algumas coisas pode ser diferente para o outro. Você pode se ler na minha história, de alguma maneira, né? Mas eu procurei fugir, eu não trago as dicas, as saídas, o caminho, não. Eu conto um pouco a minha história, eu acho que isso é importante, você tem que ser verdadeiro. Não adianta você querer trazer... Vamos fazer uma parada. Você fica com a gente mais um pouco, Claro, Patricão? vamos lá. Então, ó, a gente tá ouvindo o Patrick Santos, que lança hoje, vou repetir, o livro 45 do Primeiro Tempo, que o sabático me ensinou sobre propósito de vida e carreira, esse que tá aí na tela para você que nos acompanha por imagens. Lançamento hoje às 6h30 na livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, ao lado do metrô Consolação, portanto, não há desculpas para não estar lá conosco. Você vai também, Aros? Óbvio. Eu estarei lá. Não há chance de não Espero estar lá com o todos lá, Patrick. né? Bom, eu vim assim hoje só pra ir... Há controvérsias. Ele vai te abafar lá. Há controvérsias. 11 horas, 2 minutos, o Morning Show volta já já. Jovem Pan Morning Show. De volta aqui na Jovem Pan, entrevistando o Patrick Santos, que lança hoje 45 do Primeiro Tempo, que o sabático me ensinou sobre propósito de vida e carreira. O Patrick, no livro você coloca algumas questões pessoais, questões íntimas, né? Estavam restritas ali as pessoas que estão num círculo muito mais próximo. Então você fala sobre o câncer da sua ex-mulher, sua relação com seus pais. É óbvio que tudo isso tem um impacto no homem, tem impacto também no profissional, mas de que maneira tudo isso reverberou, de que maneira tudo isso afeta você e foi determinante para essa decisão de parar? Foi bem determinante, na verdade. Aliás, até retomando a partir dessa pergunta, o que o Caio falou há pouco, por que eu divido o livro em 2 partes, né? A primeira parte eu conto exatamente sobre o processo da saída, né? Processo até um pouco de angústia que eu vinha vivendo, tentando buscar outros horizontes, de alguma maneira, ver as coisas de uma forma diferente. Mas depois, quando você para, e assim eu conto na segunda parte, que eu entro nessas questões que envolvem o meu lado pessoal, né? Porque é um pouco aquilo que eu estava dizendo anteriormente. Quando você desacelera, você abre espaço para que as coisas que são suas, só que muitas vezes pela sua rotina, pelo seu estilo de vida, aquela forma acelerada que a gente vem vivendo, a gente não dá muito espaço. Então, quando eu resolvi parar, isso aflorou. Eu senti uma necessidade de passar isso para o papel. Porque a escrita tem um poder muito forte, né? Todos nós aqui como jornalistas, a gente sabe a força que tem. Claro, eu não me refiro aqui ao hard news, aquela notícia que a gente escreve para o dia a dia, enfim. Mas a escrita pessoal é muito forte. E eu acho que no livro, isso de alguma maneira eu fui trabalhando e as coisas foram brotando, né? Foram vindo. E aí sim, essa segunda parte do livro, eu passo por essas questões, que eu conto um pouco do meu primeiro casamento, a dificuldade que eu tive, passei por um drama muito difícil, mas que ao mesmo tempo foi muito forte, me deu um pouco de casca, né? Isso é um pouco vivência, a vida de alguma maneira, né? Você vai se encontrando de alguma maneira. E aí eu reflito um pouco também sobre algumas ausências que eu tive ao longo da minha vida, né? Que me marcaram, porque isso é um pouco Freud, né? Um pouco psicanálise de alguma maneira, porque todos nós, de alguma maneira, você é o teu pai e a sua mãe, né? E uma ausência também te constitui. Então eu passo num dos capítulos sobre a ausência também que eu tive do meu pai durante a vida e eu senti essa necessidade, porque o fato é que o livro eu me abro, né? Eu sentia, eu precisava estar muito seguro daquilo, é o que até a nossa colega Vera Magalhães fala no prefácio, quer dizer, tem que estar muito seguro de si para expor tudo aquilo que, de certa maneira, é meu, a minha história, mas que também pode ajudar muitas pessoas, que às vezes ficam fechadas. Ressoa, né? Ressoa. Eu acho que eu tenho um drama aqui, você tem outro. Acho que todo mundo, de alguma maneira, tem histórias que são fortes.
E optei por falar o que eu sinto, né? Eu mergulhei mesmo eu falo na vulnerabilidade, mas que é isso, é contar um pouco a minha história, vivência, vida, não tenho que esconder isso de ninguém, e acho que me senti seguro de falar, mas assim, é um livro forte, né? Com algumas questões que sempre me povoaram. Falando ainda sobre fatos determinantes que fizeram você optar por essa decisão de tirar o ano sabático, você teve aí 24 anos de Jovem Pan, mas desde 2013, quando assumiu a gerência do jornalismo, foi bem nessa época que a política no país explodiu, essa tensão, essa polarização. Você esteve à frente de programas como 3 em 1 e os Pingos nos Is, né, com muitos ali comentaristas, com opiniões firmes, a interação com o público. Tudo isso também colaborou para que você tomasse essa decisão? Você diz um certo cansaço da política? O ambiente político do país. Acho que vem junto, né? Eu não acho que é só isso, mas de alguma maneira contribui. Até porque eu saí em agosto do ano passado, há 3 meses antes da eleição. Como é que foi para o repórter não estar ali num momento tão... Sobretudo para você que foi sempre política e economia? Foi... Mas assim, eu já vinha sentindo a necessidade... Sabe quando lá no seu índice você fala assim, essa eleição eu não vou conseguir atravessar? Eu sei bem. Nós também queríamos. Sei. Agora, Mas sei. Tô sentindo. Sortudo fui eu que comecei depois, Patrick. Mas, pô, aí veio o Caio aí, conhece tudo, pô. Mas você sabe que tem uma coisa muito interessante, Aros, que eu conto isso num dos capítulos do livro, que como foi pela primeira vez ver a política do lado de fora. Não aqui no microfone, entrevistando, sabatina, debates. É menos tenso? Né? Te deu outra visão? Foi diferente. Eu tava não processo eleitoral, mas assim, o que me marcou muito, e eu conto isso no livro, eu estava na Chapada Diamantina, na Bahia, estava fazendo um trajeto que sai de Mucugê e ia até o Vale do Capão. E aí eu dei uma carona para um agricultor ali, até ele ficava numa cidade no meio do caminho, e aí ficamos conversando sobre política, mas eu vi a política a partir daquele agricultor, um pequeno agricultor no Nordeste, que tem uma outra visão, onde a política não chega, sabe aquela coisa que a gente tem uma ideia muito restrita da política, aquela coisa de Brasília. Cara, é muito maior. Assim, você pega o que foi o que é o lulismo, o que foi o que vem sendo o bolsonarismo, a história política no Nordeste é muito forte. Então eu consegui de alguma maneira captar ali um outro olhar que não era da minha rotina, porque a gente está aqui no microfone, a gente está aqui dentro, né? A coisa é muito maior. Patrick, você tirou o sabático, passou. Você está sentindo falta? Eu tô sentindo, mas eu tô voltando, já eu tô voltando. Agora, o grande projeto é o livro, né? Que assim, eu nesses últimos 2 meses eu venho trabalhando um pouquinho na divulgação do livro, no que ele me proporcionou e alguns caminhos. Mas eu sinto muita falta porque eu gosto de trabalhar. A questão não é, tirou o sabático para tirar férias. Não, foi mais para rever algumas coisas. É claro que eu sinto falta, mas de alguma maneira, eu já estou trabalhando, né? Eu acho que... O livro foi uma maneira de você também se ocupar ali, né? Foi uma maneira... Mas eu só queria voltar à história da política que o Vini estava falando, enfim. E acho que tem um papel muito importante a Jovem Pan nesse processo todo, que foi... Você citou o Pingos nos Is, depois o 3 em 1, que foram programas que mudaram a forma do brasileiro ver a política, né? Eu lembro quando a gente começou a fazer o Pingos nos Is, foi um fenômeno. As pessoas começaram a discutir política, porque antigamente você ia num restaurante, o cara estava discutindo futebol, religião, mas a política passava lá. Então, o Pingos teve um papel fundamental nesse processo de transformação política do país, e foi muito legal trabalhar na elaboração, na discussão de pauta, enfim, isso é uma coisa que eu sinto muita falta, foi muito legal. Você ficou esse tempo, pôde pensar, acho que descobriu aí uma outra vocação, a história de escrever um livro não é para qualquer um, acho que era alguma coisa que estava ali em você e você acabou redescobrindo. Você descobriu o que você não quer para os seus 45 do segundo tempo? O que eu não quero? O que eu não quero é aquela rotina muito estressante, muito pesada, de muitas horas de trabalho dentro de um ambiente. Eu acho que você pode contribuir de alguma maneira, e é muito legal a forma como o trabalho hoje está se colocando nas empresas de uma maneira geral, né? Acho que você pode achar caminhos
que você não precisa necessariamente ficar um tempo inteiro, você pode contribuir de outras maneiras. Então, eu acho que aquela coisa de muito tempo, aquela coisa exaustiva, executiva de uma maneira geral, é um caminho que eu acho que não é por onde eu quero caminhar. Eu acho que eu descobri na escrita, descobri em outros projetos, mentoria, uma série de coisas que eu venho trabalhando, até por toda a história que eu vivi, por tudo que eu vivi, eu posso contribuir. Mas eu acho... E outra, né? Acho que é uma coisa fundamental, e eu falo no livro, que é o propósito, né? Acho que trabalhar também com aquilo que você sente que a sua zona de força é muito legal. Porque quando você gosta e sabe aquilo que você está fazendo, você consegue exercer com muito mais maestria. Você mencionou essa história de trabalhei durante 12 tantas horas, sobre não querer voltar a exercer um cargo executivo, um cargo de liderança e etc. Você passou mais de 2 décadas na mesma empresa, o que contraria a lógica do mundo hoje, em que as pessoas vão pulando e vão alternando os empregos, as experiências, colecionando experiências. Eu vi uma pesquisa recentemente que diz que o propósito e não só o dinheiro aparece em segundo lugar, mas o propósito é o que mobiliza as pessoas por estar em um lugar, por seguir em uma determinada empresa. Como é que você, olhando para trás, olhando essas 2 décadas, como é que você faz esse balanço? 20 anos numa mesma empresa, como é que você vê essa questão que já, para muitos dessa nova geração, já não é mais nenhuma questão, ela é simplesmente superada com essa troca rápida, né? Aliás, eu falo isso no livro, porque eu sou, talvez junto com o Arcon aqui... O Arcon é um ancião, de alguma maneira. A gente da última geração, talvez... da que ainda via seu tuta. Isso. E da última geração que via fazer carreira numa empresa como algo muito positivo, né? Você vai criando ali, você vai subindo. O Aro já tem 10 anos aí, tem bastante tempo também. Eu tenho 20, Aro. Estou um pouco a mais Paulinha, que a gente você. começou praticamente junto. Que é um pouco a geração híbrida, né? A gente passou por analógicos digitais, rádio escuta. Nossa, sem ainda internet. tinha rádio escuta quando eu entrei Gente, aqui, DOS, né? Eu sou da época que eu ia nos eventos, nos seminários de economia, sem ter internet. Você vai lá entrevistar o Delfim Neto. Tá, ok, o beabá ali da economia, mas às vezes você entra em questões finanças, não tinha. Hoje você dá um Google. Você resolve a questão. Você pelo menos, não que resolva, mas pelo menos você tem uma base. Claro. Né? Antigamente você era muito da leitura, né? O Arcon também foi repórter nessa época. Por isso que jornalistas dessa época hoje estão se transformando em escritores, né? Porque tem repertório, é isso? Lógico. Porque era uma outra época. Assim, eu acho que tem uma coisa muito legal, esse imediatismo. Hoje a gente tem notícia para tudo que é lado. Você abre sites o tempo Até inteiro. uma overdose, né? Aquela época não, era um pouco mais difícil. Você tinha 3, 4 veículos de comunicação, jornais, enfim. Mas retomando um pouco a sua pergunta, eu acho que... Mas tem uma coisa muito legal também, Aros, na geração nova, que eles têm outro tipo de relação com o trabalho, né? E, por exemplo, a gente está falando de sabático, essa geração nova, eles tiram um sabático a cada 2, 3 anos. Ele fica um tempo numa empresa, junta uma grana, viaja. E depois ele não está muito preocupado que ele vai para outra empresa. Ou ele é um empreendedor. Pelo propósito. Né? Ele é um empreendedor nato. Então, ele não tem... A relação dessa geração nova com o trabalho é muito diferente da nossa geração, né? Então, acho que... Ô, Paulinha... Fala, querido. Quero saber como é que nós estamos no Twitter. A gente está entre os assuntos mais comentados do Brasil, porque quem não quer tirar um sabático, não é verdade? Veja Marcelo Henrique, eu estaria bem parecida com ele, pensando no meu sabático, hashtag no meu sabático, eu vou viver num loop eterno. Durmo e acordo, durmo e acordo, durmo e acordo, durmo e acordo, mas não vai durmo e viver, acordo. Nossa, mas posso falar, dormir é uma coisa gostoso, que eu chego a sonhar que eu tô dormindo mais, sabe? A primeira semana, pelo menos, vai. Uns dias de dormir e acordo vai ser bom, eu acho. J. Mauro aqui, hashtag no meu sabático quem vive há 4 anos sem trabalho como eu, está eternamente sabático. Veja que pensamento positivo. Mas... Quantos são os milhões de desempregados agora? 13 milhões. 13 milhões, cada dia mais. É maravilhoso. José Reinaldo, hashtag no meu sabático ficaria muito, mas muito sussa. Só com os pés na areia durante o dia, vendo as ondas do mar formando na praia. À noite iria ver séries tops e repeti-las. É a turma que faz fotossíntese, né? O cara não come, o cara faz nada. Gente, mas é sabático, não é Mega Sena não, viu?
Não, e é aquilo que eu disse de alguma maneira, tem muito mito aí. As pessoas acham que sabático é férias, são coisas diferentes. Eu acho que é estudo, é busca por outras questões, não é só isso. Mas enfim. Bom, quero agradecer o Patricão por ter estado aqui conosco nesta manhã. Sei Quero que todos vocês lá, o dia tem uma agenda intensa, ele está fazendo exercícios para poder autografar milhares de exemplares hoje. Então fica o convite para todo mundo. Hoje, às 6h30, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, do lado ali do metrô Consolação. Patrick vai estar lá recebendo todos nós para o lançamento de 45 do primeiro tempo, o que o sabático me ensinou sobre propósito de vida e carreira, e de quebra o Vinícius, com essa elegância ímpar, estará lá desfilando nos corredores da livraria, né? Não é possível! Espero todos lá, hein? Estaremos todos lá. Obrigado, Patricão. Obrigado a vocês, gente. Até mais tarde, hein? Valeu, Caio. Tchau. Vamos fazer uma parada no Morning Show, só que eu não enxergo a hora. 11h22, a gente volta já. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Na Jovem Pan. De volta aqui com o Morning Show nesta reta final. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai indicar o ministro Sérgio Moro para o STF assim que surgir uma vaga. Vamos conferir a reportagem da Marcela Lorenzetto. O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo que vai indicar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para o Supremo Tribunal Federal assim que surgir uma vaga. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Bolsonaro explicou que firmou um compromisso com Moro, ressaltando que o ex-juiz federal abriu mão de 22 anos de magistratura para assumir um cargo no governo. A declaração de Bolsonaro ocorre poucos dias após uma nova derrota de Sérgio Moro no Congresso. Ao assumir a presidência, Bolsonaro transferiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Economia para o Ministério da Justiça, sob o comando de Moro. Responsável por monitorar grandes transações financeiras, o COAF é considerado vital para o combate à lavagem de dinheiro ligada a casos de corrupção. Na semana passada, no entanto, a Comissão Especial do Congresso, que analisa a reestruturação administrativa do governo, votou por devolver o órgão à economia. Além disso, a principal proposta de Sérgio Moro, o pacote anticrime, pouco avançou na Câmara dos Deputados. Para ser indicado ao STF, o agora ministro da Justiça precisaria entrar na vaga de um ministro da Corte que se aposentar. Atualmente, a lei obriga que integrantes do Supremo deixem o cargo após completarem 75 anos. Quem está mais perto de chegar à idade limite é o decano da Corte, ministro Celso de Mello, em novembro do ano que vem. Neste domingo, Bolsonaro negou que Moro seria um aliado do governo no Supremo e disse que ele defenderia os interesses do Brasil. Também esclareceu que o ministro precisaria do aval do Senado para ocupar o cargo. O presidente ressaltou ainda que, se Sérgio Moro quiser, a vaga será dele. E o Sérgio Moro comentou esta fala do presidente Jair Bolsonaro. Hoje cedo, em entrevista à Jovem Pan Curitiba, foi questionado sobre essa situação e disse que isso não é uma questão do presente, está projetado para daqui a algum tempo, e aí quando essa situação chegar, ele vai avaliar. Vamos ver a resposta completa do ministro Sérgio Moro. Eu fico honrado com o que o presidente falou, né? Mas assim, não tem a vaga no momento, e quando surgir a vaga, vai se avaliar, o presidente vai avaliar se ele vai manter o convite, eu vou avaliar se eu vou aceitar o convite, se for feito, evidentemente. Então, não é uma coisa que hoje se encontra na minha mente. O meu trabalho hoje é desempenhar minhas funções dentro do Ministério e fazer um bom trabalho na área de Justiça e Segurança Pública. Quando, na verdade, eu fui convidado, isso foi lá em novembro, né, depois das eleições, o que aconteceu, eu já falei publicamente, é absolutamente verdade. Eu cheguei ao presidente e falei: presidente, a minha ideia é juntar os dois ministérios, que na época eram separados, Justiça e Segurança Pública, e ser firme em relação a corrupção, crime organizado e crime violento. E aquela ideia de preservar o legado da Lava Jato, né? Havia e há ainda muitos inimigos desses avanços anticorrupção que nós tivemos nos últimos anos,
E eu entendi que dentro do Ministério, numa posição mais elevada de poder, eu poderia não só tentar avançar essa pauta, mas também prevenir retrocessos. Como houve convergência de pauta com o presidente, né, ele fez o convite, eu aceitei, então essa é a história. Não houve estabelecimento de condições. Eu só vou se me convidar para Supremo depois. Não teve nada disso. Até seria inapropriado. Caio, o presidente queimou largada ao fazer o anúncio antes da vaga surgir? Ou não? Como é que você avalia esse molho todo aí, com a fala e a resposta do ministro? Não só isso. O presidente Bolsonaro deu outras declarações polêmicas que a gente não colocou aqui na reportagem, né? Ele também disse que a Terra é um globo azul que orbita ao redor do Sol. Ele afirmou que o fogo, né, a matéria em estado de plasma, produz calor e queima. E ele deu outra declaração muito polêmica. Ele falou que exercícios regulares fazem bem para a saúde. Então, assim, ironia à parte, Aros. Ironia à parte, é uma obviedade que o Sérgio Moro é a primeira opção numa nomeação para o Ministério, para ministro do STF. O que foi surpresa foi o cara abdicar de 20 anos de magistratura e todos os benefícios a ela inerentes, inclusive estabilidade no emprego, para de forma patriota e servir o Brasil no Ministério da Justiça, sujeito aí a chuvas e trovoadas, já que é um cargo político, né? É muito importante lembrar ao ouvinte que 2 ministros serão aposentados compulsoriamente no governo Bolsonaro, né? São eles o decano Celso de Mello e também o Marco Aurélio. O Marco Aurélio, para quem não sabe, é aquele ministro que quer homenagear a Constituição, soltando milhares de bandidos que estão presos após julgamento em segunda instância. Então, as suas aposentadorias por idade se darão aí em 2020 e 2021. Mas também não é motivo para o ouvinte desanimar, porque sempre é possível a gente perder um ou outro ministro por intoxicação de lagosta ou engasgado com vinho importado. Paulinho, antes da gente encerrar o nosso... Se recuperaram, se respira um pouquinho, vai pro Paulinho, antes da gente... Eu acho que o Caio merece um sabático. Vamos dar um sabático pra ele. Antes da gente encerrar, Paulinha, fomos observados o tempo todo aqui durante o papo com o Patrick. Mostra aí pra gente. Érico Sanrua, vocês têm o filtro criança e a gente tem o filtro caricatura. O Caio, o Arcon e a Paulinha ganharam caricaturas do Érico, que fez a ilustração do livro do Patrick. Vai estar lá no lançamento também, né, Érico? Tamo lá, desenhando todo mundo também. Opa, que beleza. Érico, mas tá cheio de cobaias lá, né? Érico, que delícia. Por que você fez meus dentes tão grandes aqui nessa caricatura? Ué, realidade. É porque você tem um sorriso. O cara vai questionar a caricatura agora então é demais. Problematizar a caricatura. E lembrando que a gente foi para os assuntos mais comentados do Brasil com a hashtag No Meu Sabático Eu, e quem levou o prêmio foi Thanos Patriota. Thanos Patriota. Tá na internet. Eu tô com medo. Seguimos tentando. É isso. O Morning Show de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais a partir das 10 da manhã. Um abraço pra você, um bom dia e tchau! Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.